capítulo 4, eu quero que você comece comigo no primeiro tipo de oração que Deus não vai nos responder. Tiago 4, versículo 3. Pega a caneta e sublinha esse 3. Olha o que a Bíblia Sagrada diz. Lê com o pastor. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar em vossos deleites. De novo, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então, olha, pastor, presta muita atenção, vou começar a te falar. Estamos estudando os 3 tipos de orações que Deus não vai responder. Qual é a primeira oração que Deus não me dará uma resposta? Deus não me dará uma solução, a resposta que eu quero. Primeiro tipo de oração é essa que está escrito no Tiago. Quando eu peço mal, quando eu não sei pedir, quando eu estou orando de forma errada. Esse é o primeiro tipo de oração que eu não vou ter resposta. Quando eu faço uma oração, mas eu estou orando de forma errada. Eu não estou orando da forma como eu deveria orar. Eu estou pedindo da maneira errada. Vou te dar um exemplo. Vamos dizer que você está com uma dor de cabeça e chega aqui, pastor, faz uma oração por mim, eu estou com dor de cabeça, eu quero ficar curado. Aí eu boto a mão na sua cabeça e oro assim, em nome de Jesus, dor de cabeça, se Deus quiser, sai agora. Você vai ficar curado? Por que não? Porque eu estou orando errado. Eu não deveria usar o se Deus quiser numa oração que é uma oração de fé. Que tem que ser 100% certeza, fé. E eu estou usando ali o se, que nesse momento ele está significando dúvida. Eu estou dizendo se Deus quiser. Eu estou mostrando que eu não sei se é a vontade de Deus. Ao contrário do que a Bíblia diz. Então essa oração não é uma oração correta. O primeiro tipo de oração que Deus não responderá, quando eu estou orando de forma errada. E muitas vezes estamos fazendo isso, pessoal. Não estamos orando da forma correta. Por isso que eu estou começando a fazer com você nessas reuniões aqui, essas lições sobre a oração. Eu vou agora na Bíblia te mostrar uma pessoa que não foi respondida porque ela orou de forma errada. Mateus capítulo 20. Vamos lá comigo, no primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 20. Todos encontraram? Vou esperar todos aí, nós vamos começar juntos. Então, a primeira oração que Deus não responde, a oração que é mal feita ou feita de forma errada. Né? Senhor, eu quero ficar curado da coluna. Se Deus quiser a dor na coluna, saia. Não vai sair. Está errada a minha oração. Não é essa oração que eu deveria fazer. Então, vamos prestar atenção aqui. O Mateus, ele chama esse relato que nós iremos estudar de 2 servos. Se eu não me engano, você pega o Lucas, ele é um pouco mais detalhista. E daí ele identifica o nome do servo e chama ele de Bartimeu. E fala até que ele tinha uma capa. E diz que os discípulos foram lá chamar o servo. Vamos lá, Mateus. Todos acharam? Capítulo 20, inicia no versículo 29 com o pastor. Mateus 20, versículo 29 diz assim. Mateus 20, versículo 29. E saindo eles de Jericó, seguiu-o grande multidão. E eis que 2 servos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo, sublinha aqui 2 coisas diferentes, você vai sublinhar cada uma com uma cor. Primeiro, filho de Davi, Senhor, filho de Davi. Agora outra parte. Tem misericórdia de quem? De nós. Vamos dividir a oração do servo. Não vou falar à beira do caminho, nada, tudo aqui. Você já deve ter ouvido várias vezes, mas eu quero focar na oração, essa é o estudo. Então, os servos fizeram uma oração, quando eles perceberam que Jesus passava. E eles fizeram uma declaração aqui importantíssima. Dividimos em 2. Primeiro, ele disse assim, Senhor, filho de Davi. Pastor, o que isso significa? Muita coisa. Quando o servo, ele declara filho de Davi, ele está dizendo para Jesus algo assim, eu conheço a promessa. Eu sei quem você é. Que você é o Messias, o Cristo. Porque havia uma promessa para todo aquele que conhecia a Torá, tinha contato com o judaísmo, que da descendência de Davi, Deus levantaria o Cristo, o Messias, o ungido. Então, quando o servo clama, filho de Davi,
Ele está dizendo: Cristo, Salvador, Messias, eu sei que tu és o Senhor. Eu estou clamando a ti, eu conheço a promessa. Eu sei que está escrito, o Senhor é o ungido que viria. É isso que o cego está dizendo. Ele diz: Senhor, filho de Davi. Ele mostrou que ele conhecia a promessa. Mas o que ele pediu para Deus? Segunda parte dessa oração que ele diz: tem misericórdia de mim. Então ele orou, ele clamou a Deus. Agora continua comigo, vamos lá. E a multidão os repreendia para que se calassem. E eles, porém, cada vez clamavam mais. Ele não parou de orar. Talvez ele começou a gritar mais alto, clamar mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia. Começou a clamar. E diz aqui, dizendo, o que ele dizia? Senhor, mesma coisa, filho de Davi, tem misericórdia de quem, pessoal? De nós. Então ele continuou clamando, talvez até mais alto, aumentou o tom, o volume, começou a clamar, tom não, volume. Aí diz mais aqui, versículo número 32, olha o que aconteceu. E Jesus fez o que, pessoal? Parando, Jesus fez o quê? Chamou os cegos. Imagina se você fosse esse cego. Você está lá gritando, clamando, quase perdendo a voz. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia. A pessoa: para, cego, para de incomodar, para, todo mundo calando ele. E ele grita mais alto. Daqui a pouco Jesus parou. E Jesus mandou chamá-los. Alguém ou ele, vem. Quando eles ouviram, eles não perceberam com os olhos que Jesus era cego, mas ouviram Jesus chamar. Você imagina, você é cego. Você está lá à beira do caminho. O que o cego quer, pessoal? O cego, ele quer o quê? Ele quer enxergar, ele quer ficar curado, ele quer ter visão. E daí quando vê alguém, manda: Jesus está te chamando. Você levanta, está ali na alegria, aleluia. Ele vai me abençoar, hoje é o meu dia. Essa deve ter sido a certeza do coração deles. Aí diz aqui, continua comigo. Como é que diz? Senhor, filho de Davi, tem misericórdia. Jesus parando, chamou-os. Agora presta atenção, o que Jesus disse para eles? Pega uma caneta. E disse-lhes, Jesus disse: o que quereis que vos faça? Aí a gente começa a ficar meio impressionado. Por que, pastor? Olha o pastor aqui. O homem é cego. Está lá. O que o cego quer, pessoal? Que o cego quer enxergar, o cego quer ver. Para que eles estavam clamando? Para que eles estavam orando? Eles queriam ficar o quê? Curados. Aí se observar que Jesus para. Eles pensam: agora é um milagre, agora ele vai orar, agora eu vou ficar curado. Agora é a hora. Aí Jesus para. Só que Jesus olha para eles assim e pergunta: tá bom, pessoal, o que vocês querem? Quando eu li aquilo ali, eu quase caí para trás. Eu estava sentado na cadeira do escritório. Eu falei com Deus. Sabe, a gente começa a coçar a cabeça assim e pensar: como assim, Deus? Os homens são cegos. E o que o cego quer? Ele quer enxergar. Ele quer ver, ele quer ficar curado. E o Senhor chega para ele. Deus sabe de todas as coisas, não sabe? Sabe? E o Senhor pergunta para ele: o que tu quer? Como se o Senhor não soubesse que ele quer ficar curado. Essa foi a minha conversa que eu tive com Deus, sentado na minha cadeira. O Senhor não sabia, Deus. Aí Deus falou para mim uma coisa interessante. Deus disse assim: olha o que ele pediu na oração. Lê a oração dele. Vamos lá. Versículo 31, final. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de quem? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Aí Deus me mostrou. O que ele pediu? Eu disse: Deus, ele pediu misericórdia. E Deus disse: ele não pediu cura. Por isso que Deus não curou. O que Deus teve? Misericórdia. Ele parou e foi lá. O que vocês gostariam? Se eles tivessem pedido cura, na primeira oportunidade Deus teria feito o quê? Sabe qual é o nosso problema? Queremos resposta de Deus, mas estamos fazendo a oração errada. Quantos anos você está na igreja pedindo para Deus salvar a sua família e até agora não salvou? Quantos anos você está na igreja pedindo para Deus curar e até agora você não ficou curado? Ah, pastor, mas Deus não gosta de mim, acho que Deus é mau, Deus me esqueceu. Os outros irmãos contam testemunho, só eu que não conto, e daí você começa a entrar no fitness. Ai, Deus não gosta de mim, Deus não me ama, eu vou trocar de igreja, vou sair dessa igreja, eu fiz campanha, eu oro, eu fiz isso e Deus não me ouve. Não adiantou eles gritarem, não adiantou eles clamarem mais alto, não adiantou eles ficarem repetindo. Por que Deus não curou? Porque a oração estava errada.
E às vezes a gente se pergunta por que Deus não salvou, por que Deus não libertou, por que o meu marido não muda, por que meu filho não fica salvo, por que não... Será que a nossa oração não está errada? Agora, eles vão fazer a oração certa. Segue em frente. Lê para o pastor. E ele diz, que é isso que vos faça? Versículo 33. E disseram-lhe eles, Senhor, que os nossos olhos sejam o quê? Agora eles fizeram a oração certa. Então presta atenção no que eu estou te falando nessa reunião. Qual os 3 tipos das orações que Deus não responde? Quando eu oro errado. Às vezes dentro de mim eu quero algo, mas na hora de me expressar, muitas vezes não está saindo. Dentro os cegos queriam cura, mas na hora de pedir, eles pediram o quê? Misericórdia. Deus fez o que eles pediram, misericórdia. Deus só pode fazer o que eu peço como juiz. Se eu estou pedindo errado, ele não pode fazer nada. Ele quer fazer. Agora eles disseram, Senhor, queremos que os nossos olhos se abram. Agora sim, eles fizeram a oração certa. Olha o que vai acontecer. Leia comigo, versículo de número 34. Quem diz 34? Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos e logo eles, o que, pessoal? Eles viram. Agora eles recebem o milagre. Por quê, pastor? Porque agora eles oraram corretamente. Faz quanto tempo que está orando por alguma coisa que até agora não aconteceu? Faz quanto tempo que você tem clamado por algo que até agora não veio? Pare, reflita. Será que a minha oração está certa? Será que a forma que eu estou usando está correta? O que eu estou falando para Deus está certo? Não, pastor, acho que Deus não quer me abençoar. Você está enganado. Olha o que diz aqui, o versículo de número 34. Então Jesus, lê comigo, movido de íntima compaixão. O que é isso, íntima? Deus, ele estava cheio de vontade de curar. Mas por que ele não curou de primeira? Porque eles pediram de forma errada. O diabo diz, pedis, não recebeis, porque pedis mal. Eles pediram errado, por isso que eles não receberam. Deus estava cheio de compaixão, de vontade de curar, de agir. Como diz o gaúcho, Deus está louco de faceiro, querendo curar você, querendo abençoar você, querendo te prosperar, querendo salvar a sua família, querendo mudar o casamento, querendo transformar o seu trabalho, abençoar a vida financeira. Deus está cheio de compaixão, vontade de ir lá e te ajudar. Mas eu tenho que aprender a pedir. Porque se eu não souber pedir direito, ele não vai responder. A primeira oração que Deus não responde é aquela que eu não fiz de maneira correta. Eu vou pedir, eu vou ficar 3 horas orando de madrugada e não vou ter resposta. Eu vou ficar um mês inteiro em corrente de oração orando e não vai ter resposta. Porque a oração não está sendo feita da forma correta. Essa é a oração que Deus não responde. Tiago diz, pedir não recebe, porque você está pedindo mal. Aí no final, vamos lá. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos e logo eles o quê? Viram. Ou seja, eles ficaram curados. Por quê, pastor? Porque agora eles pediram de forma correta. Vamos para a segunda oração que Deus não responde. Ouvir e ouve. Agora responder outra coisa. 1 João, capítulo 5. Primeira João 5. Todos encontraram? Sim ou não? 1 João capítulo 5. Vou esperar todos, tá? Para que nós juntos possamos então acompanhar. Lembrando, primeira oração que Deus não responde quando eu peço errado. Tiago diz, pedis não recebeis, porque pedis mal. Segundo tipo de oração que Deus não irá responder é qual, pastor? A oração que está fora da vontade de Deus. Essa é a oração que ele não vai responder.
está fora do propósito dele para a minha vida, ele não vai responder, porque está fora da vontade de Deus. Então, já começamos, antes de ler o versículo, a falar algo importante. Eu preciso descobrir a vontade de Deus. 1 João 5, versículo 14, diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve, versículo 15, em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Agora volta no 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Esse ouvir é no sentido de dar resposta. Então, qual é a oração que Deus não vai responder? A oração que está fora da vontade de Deus. Primeiro, eu preciso descobrir qual é a vontade de Deus. Pastor, por que Deus não me curou? Porque não é a vontade dele me curar? Não, você está enganado. Isaías 53, 4 e 5 diz que pelas feridas de Jesus não somos sarados. 1 Pedro 2, 24 diz, pelas feridas de Jesus você é sarado. Mateus 8, 16 diz, pelas feridas de Jesus você é sarado. Salmo 103 diz que é ele que sara todas as nossas enfermidades. Então eu sou sarado. É a vontade dele me curar. Pode ser que eu estou pedindo errado. Pastor, Deus não quer me prosperar? Não, ele está dizendo, ele tem que dar vida abundante. Deus não quer abençoar minha família? Não, ele está dizendo, é tu e a tua casa. Então eu tenho que aprender a orar de acordo com a vontade dele. Pastor, qual é a oração que pode ser fora da vontade de Deus? Vou te dar um exemplo. Tem uma pessoa te incomodando. Você vai lá e ora. Deus, eu quero o Senhor pesando a mão dessa pessoa. Deus não vai fazer nada. Porque não é vontade dele fazer isso. A vontade de Deus é que todo homem se salve. Ele é misericordioso. Ele quer que essa pessoa chegue ao arrependimento e seja transformada. O Tiago e o João, um dia, quando não receberam Jesus em determinada aldeia, eles chegaram para Jesus e disseram: Senhor, o que é que nós viemos clamar para que desça fogo do céu e consuma todos? Jesus xingou eles, corrigiu eles. Não. Vocês não sabem de que espírito vocês estão. É isso. Não é isso, não é para fazer isso. Não é a vontade de Deus. E quando eu fizer a oração fora da vontade de Deus, ele não vai me responder. Aí você tem um vizinho, você está orando, Deus arranca esse vizinho daqui. Leva ele para Marte se for necessário, mas do meu lado não quero mais, Jesus. Você já perguntou para Jesus se ele quer que seu vizinho realmente saiba? Se essa realmente é a vontade dele? Ou se ele permitiu que esse vizinho te incomodasse porque você é um crente? E por ser um crente, você tem um poder fantástico na oração e Deus quer que você ganhe o vizinho. Quer que você ore por ele e liberte ele de todo mal que o usa contra você. Amém? Não, pastor, eu quero que Deus toque o coração do meu vizinho para ele vender a Mercedes dele por 5 mil. Estou orando. Você vai cansar de orar. Isso é uma oração errada. Então eu tenho que aprender a orar segundo a vontade de Deus. Não, pastor, gostei do marido da vizinha. Estou orando. Deus faz uma coisa errada ali que ele vem para cá. Está amarrado. Eu vou destruir uma família para fazer o quê? Outra? Isso está errado, pessoal. Isso não é de Deus. E às vezes nós estamos fazendo orações que não são da vontade do Senhor. Eu quero que Deus vá lá e acerte o outro. Eu quero que o outro quebre a cara. Essa oração está errada. Deus, eu quero que o outro se arrepende. Eu quero que aquela pessoa faça. Olha que a cara dela seja esfregada na lâmpada. Você vê que essa oração é do ódio, da raiva. Não, Deus, aquela tem que pagar o preço, vai se arrebentar. Deus, eu quero o Senhor mandando fogo lá. Não é assim, pessoal. Essa não é a vontade de Deus. Então eu tenho que aprender a orar segundo a vontade dele. E descobrir qual é a vontade dele para a minha vida. Deus, eu quero que o Senhor abra aquela porta. E às vezes Deus não abriu, a gente fica triste. Pô, Deus, por que o Senhor não abriu? Porque nunca foi a vontade dele abrir aquela porta para você. Quando o Lázaro estava doente, a Marta e a Maria foram pedir pela cura. Jesus deixou o Lázaro morrer. Por que ele não curou? Naquele momento não foi a vontade dele. Não tem como a gente entender. Só vamos entender se a gente perguntar para ele. Mas ele chega depois e ele fez um milagre muito maior. Então eu tenho que buscar a vontade dele, conversar com ele e entender. E quando eu oro corretamente, de acordo com a vontade, então ele me ouve.
Vamos para a terceira oração que Deus não vai responder. Isaías capítulo 33. Isaías 33. Todos encontraram? Isaías capítulo 33. Qual é o terceiro tipo de oração, pastor, que Deus não vai responder? A oração que eu peço para Deus fazer algo que Ele já fez. Ele não vai fazer de novo só porque eu estou pedindo. Eu peço para Ele fazer alguma coisa que Ele já fez. E pode ser que já tenha feito há muito tempo. Ele não vai repetir isso só por causa de mim. Isaías 33, versículo 24 diz: E morador nenhum dirá. O que os moradores não dirão? Enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absolvido da sua iniquidade. Irmão, quantas vezes nós estamos dizendo e orando por cura? Como é que você tem orado pela cura? É isso que o texto está dizendo aqui sobre cura, doença. Como é que você tem orado pela cura? Olha, pastor, que presta atenção. Eu posso orar a Deus e dizer: Deus, me prospera, Senhor. O que você acha? Vai pensando aí. Posso orar a Deus e dizer: Senhor, salva minha família, Senhor. Vai pensando. Posso orar a Deus e dizer: Senhor, me cura. O que você acha? Eu vou te explicar. As três são semelhantes. Irmão, eu estou pedindo para Deus fazer algo que Ele já fez. Em primeiro lugar, já falei aqui, Ele já me curou. Eu não vou ficar curado. Eu já sou. Eu já sou curado. Eu não vou ficar. Eu sou. Pastor, e a prosperidade? Eu tenho que entender como eu entendo a cura. Eu já sou próspero. Por quê? No livro de Coríntios está escrito: Jesus se fez pobre para que você enriqueça. A prosperidade é um dom. Aonde eu botasse a minha mão, a planta do meu pé, Ele prometeu seria seu, Ele abençoaria. Então a prosperidade é minha. Pastor, como é que eu faço? Como você usa a fé para a cura, você vai usar para outras áreas. Eu não preciso orar e dizer: Deus, me cura. A oração está errada. Deus, me cura, não aguento mais, me ajuda. Tira isso, Senhor, socorro, não aguento, me cura. Está errada essa oração. Eu estou pedindo para Deus fazer algo que Ele já fez há muito tempo. Lá na cruz foram todas as minhas enfermidades sobre Jesus. Qualquer enfermidade que exista no meu corpo físico hoje, ela não é minha, ela é do diabo. E eu tenho que falar com o diabo, mandar ele embora. Por quê? Pelas feridas de Jesus eu sou sarado. Então está errado eu ficar orando: Deus, me cura, Deus, não aguenta dor na coluna, Deus, não aguenta dor de cabeça, não aguenta dor na perna, me cura, me cura. Oh, Deus, faz alguma coisa, Deus, me cura, me tira desse, me ajuda. Está errado essa oração. É a oração do desespero. E muitas vezes até mesmo sem entendimento. Está errada. Eu tenho que chegar diante de Deus, porque a Bíblia diz, não me lembro se é o livro de Efésios, que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Tudo que eu preciso é meu, está disponível para mim. O pai disse para o filho mais velho: Filho, está aí teu irmão, que eu dei um bezerro para ele? Tudo que é meu é teu. Tu não comeu bezerro que tu nunca quis, meu filho. Tudo que é meu é teu. Tudo que é de Deus é nosso. E Ele já preparou todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Agora, a minha fé é que vai lá no mundo espiritual e toma posse do que Deus deixou preparado e traz para o mundo físico. Vou dar um exemplo: eu estou com uma dor na perna. Eu creio que eu não vou pedir para Ele me curar. Eu vou chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu vim aqui hoje tomar posse da cura que o Senhor conquistou para mim. Muito obrigado, eu recebo a cura. E eu vou olhar para o diabo e vou dizer para ele: Demônio, você que está colocando essa doença, você não pode tocar em mim. Pega o que é seu e saia em nome de Jesus. Eu orei, está determinado. Determinei, está determinado. O que vai acontecer? A minha perna às vezes vai estar doendo.
E eu vou caminhar com ela uns 3, 4 dias, às vezes vou arrastar. Como é que tu está? Estou curado. Como é que está? Está boa minha perna? Como é que está? Sarado para as coisas de Jesus. Como é que está? Curado. Estou curado, eu estou tomando posse das bênçãos espirituais, estou trazendo para o mundo físico. E aí, como é que tu está, meu irmão? Curado. Terceiro dia, como é que tu está curado? Como é que tu está curado? Opa, daqui a pouco a minha perna está curada. Porque eu comecei a andar e agir pela fé. Eu chamei a existência que não existia. E a prosperidade? Eu não tenho que orar, não que eu não possa. Orar você pode. Pedir, qualquer um pede. Não significa que será respondido. Eu posso pedir, Deus me prospere. Claro que eu posso. Mas eu posso fazer diferente, Senhor. Eu creio que a prosperidade é um dom. Eu tomo posse da prosperidade. Amém? Eu tomo posse do que o Senhor me deu. E agora eu vou falar com o diabo. Demônio que está segurando minha vida financeira, que segura meus clientes, segura meu comércio, tranca a causa da justiça, está me atrapalhando financeiramente. Saia em nome de Jesus. E ele vai sair. Às vezes nós estamos na igreja há anos orando para Deus fazer o que ele fez. Senhor, salva minha casa. Irmão, tudo que Deus tinha que fazer para salvar a sua casa, ele fez. Ele enviou Jesus para morrer na cruz. João 3,16 diz que todo aquele que nele crê não perecerá, mas receberá a vida eterna. Ele diz: crer no Senhor Jesus é tu e é tua. A obra da salvação já providenciou na cruz há muito tempo. Então, não é necessário que eu fique pedindo, salve a minha casa. Qual tem que ser a minha oração agora? Deus, o Senhor disse que é a minha casa, eu estou aqui. Eu tomo posse da salvação que o Senhor já conquistou para mim e para eles. A minha oração agora, Deus, é para que esse demônio que cega a minha família, que não permite com que eles enxerguem a salvação que o Senhor já providenciou na cruz para eles, que faz com que eles não enxerguem a luz do Senhor. Coríntios diz que o diabo cegou os incrédulos. Eu estou orando dizendo: demônio, sai do meu filho, da minha esposa, do meu marido, da minha filha. Você que cegou essa pessoa, vai embora em nome de Jesus. Essa é a minha oração. E depois eu agradeço e obrigado, porque eu creio que eles já são salvos em nome de eu e minha casa. Essa é a minha oração. Eu não estou pedindo para Deus fazer o que ele já... Ao contrário, estou determinando que o mal que está ali segurando, que é meu, vai embora. Só que às vezes a gente está orando: me cura, me liberta. Irmão, eu já sou livre. A Bíblia diz que foi para a liberdade que Jesus Cristo me libertou. Pastor, eu não consigo parar de fumar do Senhor. Eu chego diante de ti. Eu creio que o Senhor já me libertou. Agora eu vou falar com o Espírito do vício. Demônio, que está usando a minha vida para fumar, beber, vocês me perderam hoje. Deus já me libertou. E eu tomo posse da minha libertação. Pega o seu vício, esse desejo que tu bota, e saia da minha vida. Você vai ficar liberto. Pare de pedir para Deus fazer o que Ele já fez. Você que tem que tomar posição, orar, determinar, expulsar esse mal e ficar firme pela fé. Minha família já é salva. Não importa o que eu vejo, o que me digam. A minha perna está curada. Não importa o que aconteça. Eu estou prosperando. Não importa o que a circunstância me mostra. Primeira oração que Deus não responde: quando eu peço mal. Quando eu estou orando de maneira errada. Segunda, quando eu oro fora da vontade de Deus para a minha vida e da vontade da palavra dele. Terceira, quando eu peço para ele fazer o que ele já fez. Ele já me curou, ele já me libertou, ele já providenciou a salvação, que a minha família precisa enxergar essa salvação. Ele já providenciou a cura, ele já providenciou a prosperidade que eu tenho que fazer tomar posse. Amém? Você aprendeu os 3 tipos de oração que Deus não responde. Semana que vem continuamos. Vamos ficar de pé. Olá, que prazer ter você aqui no meu canal no YouTube. Olha, não esqueça de ativar o sininho para você receber todas as mensagens que serão postadas no canal. E eu peço que, se você não é inscrito, você venha se inscrever no canal e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas com essa mensagem. Um abraço.